近本の面、思いっきりのいい面が決まりました。Primeiro eu vou passar a palavra para o Yamamoto Sensei, para ele poder fazer a introdução. Onegaishimasu, Sensei. Bom, é um prazer rever o Kendi. Eu me lembro que ele foi capitão da equipe do Brasil lá na Itália, no Mundial, e eu fui colocado lá como chefe da delegação, porque o Ibihara Sensei, que era o presidente da CBK, ele é árbitro, né? E então pude ver que o Kendi é uma pessoa muito dedicada ao Kendo. Até hoje não vi ninguém visitar mais dojo do que o Kendi. Inclusive na Europa, ele ia até a Europa e visitava os Kendo, né, os dojo. E no Japão, né, na época dos samurais, tinha os desafiadores de dojo, né? Dojo Yaburi, mas não é o caso do Kendi. Ele batia na turma, mas não era dojo Yaburi, porque os dojo Yaburi iam lá e ganhavam dinheiro, né? Mas é um prazer, o Kendi tem um Kendo muito bonito, já tivemos oportunidade de aprender bastante com ele, e eu tenho certeza que com agora o Nanadan, né, ele tem mais coisas para passar, e a experiência internacional e mais os campeonatos mundiais. Eu agradeço muito pela sua boa vontade em atender ao convite da Associação São Carlos de Kendo para proferir essa palestra, ou essa aula, esse treino, não sei como qualificar. Obrigada, Yamamoto Sensei. Bom, eu vou falar bem, então, só um minutinho. Atualmente, como presidente da Associação São Carlos de Kendo, eu também queria agradecer ao Kendi Toida Sensei. Como o Yamamoto Sensei já falou, o Kendi Toida, ele foi sempre o nosso exemplo, né? Ele visitou, não consigo nem contabilizar, né? Eles foram muitas vezes para São Carlos, e assim como o Toida Sensei, muitas vezes, então eles sempre apoiaram muito São Carlos, ajudaram demais no nosso crescimento. A gente tem treinado com a seleção junto com eles desde lá de 2016, e eu lembro que o Kendi era um dos que ajudava muito a gente, dava carona, oferecia, levava a gente para cá e para lá, levava para casa, né? Quando a gente não tinha que ficar esperando na rodoviária, aí a gente ficava esperando lá, né? Então ele sempre apoiou, ajudou demais o pessoal que é de fora de São Paulo. Tá? Então a gente agradece demais ele ter aceitado esse convite, e Kendi, fica à vontade para poder proferir o seu seminário, né? E, né, depois, só uma informação. Aqui no chat, depois, no final do treino, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas, e aí eu vou captar as perguntas do pessoal que tiver colocado aqui no chat para poder organizar um pouquinho melhor, tá bom? E não ficar, né, ligando o microfone e criando um pouquinho às vezes liga todo mundo de uma vez, né? Então, coloquem pelo menos na linha, que aí a gente chama vocês, e aí o Kendi vai se disponibilizar a responder algumas perguntas também, tá bom? Arigato, ayonegashimashou. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado a Yamamoto Sensei por incentivo às palavras também. Bom, e a KM e o Kendi. Bom, por muitas oportunidades a gente pode se interagir bastante entre Seibukai e o Dojo de São Carlos para trocar bastante informação e experiência, né? Bom, antes de começar, eu acho que seminário seria um pouco rígido, né? A gente pode deixar um pouco mais aberto, né? Sem ser muito como um seminário. Eu vou me apresentar primeiro, e depois a gente vai apresentar alguns tópicos que conversei um pouco com a Kemi. E não precisa esperar também terminar a nossa conversa, mas vocês podem mandar as perguntas para a Kemi. E aí ela já vai juntando para a gente poder... Vai ser mais interativo, né? Sem ser uma coisa só daqui, passando para todo mundo, né?
Bom, como o Yamo Sensei falou, e a Kemi também, tive a grande sorte, oportunidade de participar por vários campeonatos, né? Já desde os regionais, da cidade, entre estados brasileiros e depois com certa idade, 18 anos, aí pude ir para o sul-americano, latino-americano e campeonato mundial, né? Comecei o Kendo com 5 anos, mais ou menos, e não tive muita opção, né? Eu tinha, a família toda fazia, pai, mãe, a minha mãe não fazia Kendo nessa época, mas ela começou depois que todo mundo começou a treinar em casa. Mas aí tinha tios, primos, primas, meu pai treinando e não tinha opção. Aí ia lá treinar Kendo, gostando, não gostando, eu ia lá. E com 16 anos aí comecei a participar das seletivas, né, dos treinos do Mundial. E com a sorte, com 18 anos eu pude ir para o primeiro campeonato mundial em Kyoto, no ano de 97. Aí depois disso, eu fui participando em todos até o de Tóquio. Então, um total de 7 campeonatos mundiais que eu pude participar. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui. Muitos me perguntam, né, o que me motivou bastante a participar de todos esses campeonatos, né? Primeiro era interessante ver que pessoas, não só do Brasil, né, mas que pessoas do mundo inteiro praticam Kendo e que fazemos o Kendo igual no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? Igual na América Latina, na América do Norte, na Europa e no Japão. As mesmas regras, a mesma federação que rege as regras, a parte de arbitragem, tudo. Parte de arbitragem, então, eu achei bem interessante. Eu falei, uma boa oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Eu gosto também muito de viajar, então, como tinha campeonato a cada 3 anos em continentes diferentes, então isso me interessou bastante, né? Então, o que eu aconselho, assim, para que todos, né, que queiram participar, mas, assim, campeonato mundial é um objetivo grande, né, mas começando por objetivos menores, né, participar representando o seu dojo, já é uma coisa muito boa, muito importante, né? Então, criando pequenos objetivos para que você possa mais para frente chegar em objetivos maiores, né? E uma coisa interessante, quando eu era mais novo, né? Um outro ponto interessante era que eu queria ser reconhecido, né? Então, como todo jovem, né, ou criança, ele quer chamar atenção, né? Então, na época, eu pensei, né, pô, eu queria treinar, mas o que eu faço para chamar atenção, né? Uma das coisas que eu achei interessante é que se você faz um Kendo correto, da forma que o sensei te explica no dojo, mais intensidade e perseverança, as pessoas naturalmente vão começar a reparar como você treina, né? Sem gestos agressivos, sem ganhar ou não ganhar é um ponto à parte, né? Claro que ganhando você tá lá no topo, né? Porque você foi ganhando na chave e você ter o teu nome lá em cima, isso é uma forma de que, seu nome tá ali, né? Mas quando eu era pequeno eu não ganhava muito campeonato, né? Só mais pra frente que melhorei com bastante treino. Então,
um dos pontos assim que é interessante é fazer o kendo certo, correto, bem intenso. Com certeza as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero fazer que nem ele, né? Como eu também tive muitos exemplos, né? Sem dar muito nome, mas eu lembro de muitos senseis que eu olhava, esse sensei não ganhava tantos campeonatos, né? Mesmo no Japão todo, campeonato nacional, mas tinha um kendo forte, correto, ensinava em universidade, né? E eu falava assim, eu quero treinar, eu quero ser que nem ele, né? Então, isso que me motivou bastante a continuar treinando, né? Desde os 5 anos até hoje. Como falei, eu participei do primeiro mundial. Na época, o técnico era Ibihara Sensei e o Asaki Sensei, né? O Asaki Sensei era o sensei que cuidava do dojo de Kokushikan e agora ele mora e trabalha na Universidade de Kokushikan no Japão. Foi em 7 mundiais e um deles, como o Yamamoto Sensei falou, eu tive a oportunidade de ir junto no campeonato, no Mundial da Itália, com ele. Bom, eu nunca tive tanta oportunidade de ir para o Japão treinar, como alguns senpais, assim, como Ryoji Sato, como a Miwa, que foi estudar em Tsukuba, como Somiya Sensei também foi para o Keisho. Sempre quis ir, mas nunca tive essa oportunidade, né? Mas eu fui uma vez a convite do falecido Tamaki Sensei para ir no seminário de Kitamoto. Acho que foi em 2000 mais ou menos, né? Eu fui. E nesse seminário tinha 3 senseis, Kai Sensei, Sueno Sensei e Ando Sensei. Então, eu fiquei mais próximo do Sueno Sensei, que hoje é sensei da polícia de Kagoshima. E aí, conversando com o sensei, ele falou assim, né? Por que eu vim aqui em Kitamoto, né? Aí, Sueno Sensei, eu falei assim, Sueno Sensei, eu quero ficar forte, né? Quero aprender, né? Oportunidade de vir pro Japão para treinar, né? E Sueno Sensei falou, só isso? Sueno Sensei falou, mas tem outra coisa que é mais importante quando você vem pro Kitamoto Summer Camp, que é vir aprender os movimentos, claro, né? Aprender a didática e o mais importante é compartilhar os conhecimentos adquiridos, não só no seminário, quanto o que se aprende com os senseis do seu próprio dojo, do seu país, né? Então isso aí me marcou bastante, né? E isso que me fez pensar bastante e começar a visitar bastante dojo em São Paulo, em alguns lugares do Brasil. E quando eu tirava férias, viajava para Europa ou qualquer outro lugar, sempre levava bulgo, né? E para poder treinar, é claro, né? Tem que estar em forma, faz os seus Kihon corretamente. E aí você ganha um certo respeito porque você faz o Kendo corretamente, né? Deixa eu ver o que mais. Com tudo isso, tive muito apoio de muitos senseis, senpais, a família, né? Sem eles não poderia aprender bastante, né? Uma vez que você tem esse apoio, né, do seu dojo, da sua família, você se torna uma pessoa mais forte, não só fisicamente, né, espiritualmente, mentalmente. E um dia
você vai chegar a um certo ponto que, ao invés de só receber apoio, você também precisa dar apoio para as outras pessoas, né? Porque sensei tá lá, mas ele é uma pessoa só, né? Mas se tiver mais Kohai ajudando, né? Com certeza fica melhor, né? Por exemplo, que nem quem me falou, né? O Kenji, a quem vinha para São Paulo nos Gachuco, né? Eu falei assim, nossa senhora, pega o ônibus, vem até São Paulo, ainda vai até o Kokushikama, vir no Gachuco, né? Eu falei assim, precisa dar uma carona pra ir. Como também eu recebi também muita ajuda, né? Na época que eu não podia dirigir, né? Meu pai me levava também e se não pegava ônibus, metrô e ia treinar, né? Então acho que fica uma mensagem, né? Você recebe muito apoio, mas com o tempo você vai se tornar uma pessoa melhor e mais forte. Com o Kendo você passa a dar apoio, dar suporte às outras pessoas, porque sempre tem Kohai vindo, sempre tem gente vindo para aprender, né?